Olá, sejam bem-vindas a mais uma entrevista aqui do canal. Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial, que eu adoro o trabalho dela, é minha colega de profissão, duplamente, né? Porque ela é psicóloga também, e também é coach de mães, com um foco um pouco diferente do meu, mas também ajuda mães, que é a Bianca Amorim. Então, seja bem-vinda, Bianca, muito obrigada por ter aceito o meu convite, de vir aqui falar para a minha audiência, falar para as mães que me acompanham. Eu vou pedir para você agora se apresentar, contar um pouco da sua trajetória e de como que você se tornou uma mãe empreendedora. Bacana, gratidão, Amanda, também pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no seu canal. Bom, eu me chamo Bianca Amorim, como a Amanda já disse, eu sou psicóloga e sou coach, né? Eu trabalhei por muitos anos na área de recursos humanos, assim como você, né, Amanda? E quando a maternidade chegou na minha vida, minha primeira maternidade, muitos valores mudaram, né? Então, antes eu tinha um sonho muito grande de ser uma executiva de sucesso, trabalhar numa empresa enorme, seguir o plano de carreira. E aí eu me tornei mãe. Quando eu me tornei mãe, eu falei, ops, não quero mais ficar 44 horas fora de casa. Talvez ser uma executiva não seja tão legal assim, o RH também já estava me desmotivando bastante, e eu comecei, então, a pensar o que eu faria da minha vida, né? Soma-se a isso o fato de eu ser uma nômade, né? Eu me mudo com uma certa frequência. Isso também já estava dificultando muito a questão de entrar no mercado de trabalho sempre que eu me mudava, né? Só que na primeira maternidade eu não entendia muito bem o que eu ia fazer. Eu comecei a escrever sobre temas da infância, porque eu estava estudando, já que eu era mãe, e aí eu tinha que correr atrás do prejuízo e estudar sobre desenvolvimento infantil, que era uma coisa que eu não estudava antes. E aí eu comecei a escrever textos sobre isso, disponibilizar em alguns portais maternos, mas sem saber muito bem o que isso ia virar, né? Até que, quando foi chegando o meu deadline para pensar que eu ia fazer profissionalmente, que era com 1 ano do meu primeiro filho, eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí veio essa segunda maternidade, meio de supetão, mas foi o que era realmente necessário para que eu, de fato, virasse uma mãe empreendedora. Porque foi a partir dessa segunda maternidade, com todas as vivências que eu tive, maternidades muito próximas e totalmente diferentes, que eu percebi que eu queria trabalhar com mães no pós-parto, no puerpério, né? E aí comecei a minha jornada até chegar no meu projeto online, que se chama Renascendo Após a Maternidade. Eu descobri, né, que eu queria apoiar essa mãe nessa redescoberta, então, né, essa mãe que percebeu que algo mudou na sua vida depois da maternidade, mas não sabia o que mudou e o que ela ia fazer disso, né? E aí surgiu o projeto. Ai, que legal, Bianca. Então, na verdade, são várias coincidências, né? O fato de a gente ter trabalhado em recursos humanos, o fato de termos maternidades próximas, né, também, porque a diferença de idade das minhas filhas é de 2 anos e 3 meses. Eu descobri que eu estava grávida com 1 ano e 7 meses, quando a Manu tinha 1 ano e 7 meses, né? Você foi antes disso até, então entendo bem como que é. E que bacana, eu acho muito legal o seu foco de atuação, até enquanto seu público, né? Porque é bem isso que você falou. Depois que a gente se torna mãe, existem muitas informações sobre alguns assuntos pontuais, eu acredito, né? Sobre introdução alimentar, sobre amamentação, agora está vindo mais à tona, mas eu acho que antes também estava defasado. Mas sobre essa questão emocional do puerpério, eu não tinha ouvido falar nada, assim, na minha gestação, na primeira, né? E aí, quando a minha primeira filha nasceu, assim, eu comecei a ter uma série de comportamentos e emoções que eu não imaginava que eu fosse ter, assim, eu não me reconhecia mais, sabe? Então, eu achava que, por exemplo, eu ia adorar receber as pessoas, que com 15 dias já tinha até combinado, né, que com 15 dias eu já ia viajar com a bebê para a casa dos familiares, ia ficar lá, e me imaginava tudo bem, e aí aconteceu totalmente o contrário, assim, eu queria, né, ficar recolhida, ficar com ela, só queria minha mãe perto de mim. Então, eu acho que é muito necessário, né, a sua fala para essas mulheres, para mostrar que elas não estão sozinhas, né, nesse mix de emoções aí que é o puerpério, né? E como que foi que você chegou, né? Você contou, né,
os passos aí, mas como que você decidiu, né? O que bateu mais forte na hora de você decidir falar, não, vou trabalhar então com mães nesse período? Qual que foi, se teve, né, um gatilho ou se foi um processo? Como que você teve essa ideia e colocou ela no mundo? Porque as mães que estão nos usando muito isso, né? Escrevem e-mails, eu tenho ideias X, Y, Z, mas não sei qual escolher, não sei qual delas colocar no mundo. Como que foi esse processo para você de definição da sua ideia de negócio? Bom, eu acho assim, como toda pessoa que está empreendendo, a gente vai atirando no início para tudo que é lado, né? Então, lógico, eu era psicóloga, eu vou atender na clínica, foi o primeiro pensamento, né? E, de fato, fui fazer atendimento clínico. Presencial mesmo. Presencial. Uhum. Só que para chegar nisso, eu era uma profissional do RH, que morava numa cidade que não era a sua cidade, e como é que essas mães iam chegar até mim, né? E foi aí que eu comecei a estudar sobre marketing digital e entender que eu precisava produzir conteúdo. Foi o primeiro start, né? Preciso produzir conteúdo. Até porque eu percebia bem isso. Você é psicóloga, eu sou psicóloga e a gente não se cuidou emocionalmente na nossa primeira maternidade. Imagina quem não é psicóloga, né? Então eu comecei, eu acho que o start inicial foi esse, né? Eu tive essa primeira maternidade totalmente diferente de uma segunda, eu não foquei no interno, apesar de ser psicóloga, então eu precisava levar essa mensagem para as mães. E com a segunda maternidade, com esse investimento, né, no autoconhecimento, que é o meu ponto de partida, eu vi que estava aí a chave para uma maternidade mais tranquila, né, mais segura. Então, esses foram starts. E para colocar esse projeto no mundo, começou com produção de conteúdo, no primeiro momento focado realmente em fazer essas mães me conhecerem, entenderem o que eu estava propondo, né, até que eu fui percebendo que o meu propósito era maior, né, que eu não queria falar uma a uma, que eu precisava falar com muitas, né, que eu precisava educar essas mães para a necessidade delas se cuidarem emocionalmente. E aí, quando você quer falar com muitas, né, hoje a nossa grande aliada é a internet. Foi aí que eu comecei a jogar, então, para as mídias sociais, toda essa produção de conteúdo focado na psicoeducação dessas mães. Bacana. Então, foi gradual, né? Eu até lembro o primeiro hangout que a gente fez, né, que foi junto com a Caroline, com a Ana Galafrio, que foi no final de 2015, né? E você estava começando, né, naquela época. Então, assim, só para quem está aí assistindo perceber que não é uma coisa assim do dia para a noite, né? Bianca Amorim está conhecida, sendo convidada para palestrar em congressos online, referência quando a gente fala de psicologia da maternidade, né? Existiu um processo, né? Eu acredito também que tenha acontecido algumas tentativas e erros, né? Até você chegar onde você está hoje. E que se você tivesse desistido no primeiro tropeço, né, você não estaria aqui hoje, né? Com certeza, eu acho primordial falar isso para as mães que estão pensando em empreender e começando, né? Eu vou contar a curiosidade. Desde o início, o nome do meu projeto é Renascendo Após a Maternidade. Só que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não falava para a mãe que estava renascendo após a maternidade. Eu falava para a mãe empreendedora, eu falava para a mãe que estava voltando para o mercado de trabalho, eu falava para a mãe que queria ficar integralmente em casa. Então, assim, eu estava falando para todo mundo. Eu tinha um nome que me dizia exatamente qual era o meu projeto e qual era o meu público, mas eu não me atentei no primeiro momento. Eu fui demorar alguns meses para chegar nessa mãe e aí falar, poxa, e eu tive que olhar para mim, né? O meu projeto, ele é muito autoral também, no sentido de que tudo que eu trabalhei, estudei, foi a partir também da minha própria vivência. Então, eu criei a metodologia dos 3 passos, né, para renascer após a maternidade, que foi olhando para mim e olhando para essas mães que eu estava atendendo. Mas tudo isso foi gradual, como você disse, não foi do dia para a noite, foi me expondo, falando, atendendo, percebendo isso, me atentando que, ops, olha o nome do meu projeto, eu não estou falando para essa mãe, estou falando para outra, e tudo isso a gente só consegue na prática. E só para frisar uma coisa também, para deixar bem em evidência, né? O que deu clareza para você foi o movimento, né? Então, você começou
deu o start inicial sem ter essa total clareza, e foi esse movimento que foi te clareando as ideias, né? É isso que eu sempre falo também, né? Dá um passo inicial, coloca a sua voz no mundo de alguma forma, que aí os insights começam a vir, você vai testando a sua ideia com as pessoas também, né? Eu acho que isso dá uma clareza, eu digo que é tanto interna, de como que você se sente falando determinada coisa para determinado público, quanto também você testa o mercado, né? Opa, isso que eu estou falando dessa forma, parece que as pessoas não querem ouvir, então eu vou começar a tentar de outro jeito, né? É essa prática que traz essa clareza, né? Como eu falei. Sim, sim. É legal saber que você também foi assim. A prática e conhecer o público, e você só conhece o público indo a campo, se colocando em ação, né? Dando a cara a tapa mesmo, vendo se vai funcionar, se não vai funcionar, e é nessa tentativa e erro que a gente vai encontrar o nosso caminho. Ah, é muito legal. E conta pra gente agora como que é a sua rotina. Isso é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Eu sempre falo, se a gente entra naqueles grupos de mães empreendedoras, os top posts são, gente, como que vocês se organizam? Como que vocês se dividem, né? Entre filhos e negócio, e tem as que são responsáveis pela casa também, pela maior parte. Como que funciona aí para você? Como que é a sua rotina? Tá. A minha rotina, ela requer rede de apoio, que é uma das coisas que eu também mais falo no meu trabalho, né? O Sem meu foco dúvida. no trabalho é a importância de rede de apoio, até mesmo para as mães que não são empreendedoras, que estão em casa, né, integralmente, ainda assim ela precisa de rede de apoio. Então, além disso, eu não moro próximo de familiares, então a rede de apoio é ainda mais importante. Então, hoje, a minha rotina de trabalho é prioritária no período da manhã, né? Os meus filhos vão para a escola no período da manhã e eu trabalho no período da manhã. Eu sou privilegiada porque eu tenho apoio em casa, então eu tenho uma pessoa em casa que não é dedicada às crianças, mas que eu brinco, né, que no período da tarde, quando eu preciso trabalhar, a gente se reveza. Ou ela trabalha, ou eu trabalho. E aí, quem não está trabalhando, está cuidando das crianças, está olhando as crianças, né? Mas, preferencialmente, eu marco tudo pela manhã, faço o máximo que eu posso de manhã, e, eventualmente, como hoje, que nós estamos aqui conversando, né, eu tenho esse apoio em casa para ficar com as crianças. Trabalho muito à noite também, não é fácil, mas a vida de mãe empreendedora real é essa, né? A gente também tem muita aula à noite, webinários, então, à noite, quando o pai chega, ele assume a responsabilidade e eu venho novamente para o trabalho. E é mais ou menos essa a minha rotina, contando com rede de apoio para conseguir. Os seus filhos têm quantos anos, Bianca? Até esqueci de te perguntar no começo. Eu nem falei, né? Eu sou mãe, né? A minha principal função é ser mãe do Davi, de 4 anos, e do Lucas, de 3 anos. Tadinha. Bem próximos mesmo, né? O que é ótimo também, porque eles se entretêm muito, eles brincam muito, né? Gostam das mesmas coisas. Brigam muito também, né? Mas faz parte. E me fala uma coisa, foi difícil para você, no começo, ter que buscar esse apoio aí na sua cidade, que era, como é que eu vou dizer assim, fora de um círculo familiar? Eu moro, né, numa cidade onde não tenho nem meus pais, nem meus sogros aqui, né? E até eu consegui encontrar uma pessoa, hoje eu tenho também, né? Foi todo um processo, mas eu percebi que também era muita resistência minha, sabe? Como que foi para você? E muito trabalho interno que eu precisei fazer para aceitar que eu precisaria disso, se eu quisesse me dedicar à carreira como eu gostaria, que é um pilar muito importante para mim, e que eu não ia conseguir se eu quisesse dar conta de tudo, né? Esse dar conta bem, entre aspas, como fala. Como que foi para você? Essa questão da aceitação também está muito no meu trabalho, porque realmente a gente observa, né, as mães aceitarem essa rede de apoio. No primeiro momento, eu tive resistência, assim. Eu acho que quando as crianças estão pequenininhas, a gente fica mais resistente, porque, assim, a gente compreende a nossa importância, a gente é realmente muito importante nos primeiros anos de vida, mas, por outro lado, eu comecei a avaliar o que eu queria também, né? E eu acho que isso é o primordial. A gente tem que ter a ideia que se a gente ficar 100% grudado nas crianças, mas não estiver feliz com isso, essas crianças não vão estar bem.
Então, eu passo a aceitar a ter rede de apoio quando eu percebo que, para eu estar bem e deixar essas crianças muito bem, eu preciso produzir, eu preciso do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, né? E a partir do momento que eu penso por aí, eu aceito a rede de apoio. Foi o que aconteceu comigo, principalmente no segundo, né? O segundo, a gente sempre morde mais a língua, né? Então, eu falava que não queria saber de babá. E aí, o segundo nasceu, e aí eu fiquei um mês sem babá. O segundo não era um recém-nascido que dormia longas horas diárias, e aí, lógico, eu quase enlouqueci, e aí mordi a língua e contratei a babá, quando ele era pequenininho, né? Então, e aí eu tive que aprender a ter uma pessoa que também ia dividir comigo os cuidados com ele, e eu percebi que não tinha mal nenhum nisso, que a gente quer vestir essa capa de Mulher Maravilha, que não nos cabe, que não precisa, tá tudo bem não dar conta de tudo. E eu acho que quando eu percebi isso, que eu não dava conta realmente de tudo, e eu aceitei, e eu falo isso para os outros, eu não dou conta de tudo, pronto. A rede de apoio entra e realmente me apoia. E é tão bonito ver depois eles construindo essas relações, né? Vendo outras pessoas cuidando bem das crianças, se dedicando, e as crianças se vinculando, e você tendo confiança, né? Enfim, de sair, de poder viajar a trabalho ou sem ser a trabalho, e ter a certeza, né, que as crianças estão bem cuidadas, que existem formas de eles criarem vínculos com outras pessoas também, né? E que se eles estão criando esse vínculo é porque essas pessoas são boas, né? Para eles também. É muito Sim, bonito. A gente acha que só a gente vai amar muito o nosso filho. A gente ama muito, com certeza somos as que mais amam, mas existem muitas pessoas aí no mundão dispostas a amarem também eles, a gostarem, a cuidarem com carinho, e a gente tem que abrir as portas para essas pessoas também terem espaço na vida dessas crianças. Elas aprendem a se socializar dessa forma. Ai, bacana, Bianca. Muito obrigada, então, por ter, né, novamente, por ter aceito meu convite. E conta aí para quem está nos assistindo, como que as pessoas podem te achar aqui no mundão da internet? Quais são os seus meios de contato aí para as pessoas poderem acompanhar seu trabalho? Tá bom. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o Renascendo Após a Maternidade, onde eu tenho vídeos diários lá. Então, tem muito conteúdo para a mãe que está nessa fase aí de se redescobrir. Tem muito conteúdo falando sobre também produtividade, foco, enfim, toda essa parte. Eu tenho fanpage no Facebook, que também é Renascendo Após a Maternidade, e o Instagram, tá? Bom, acho que é isso. Eu vou deixar os links da Bianca aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, então, Bianca. Obrigada. Até a próxima, querida. Obrigada, grande beijo para vocês. Tchau, tchau.